Não existe liberdade. Hoje tudo é um custo, tudo é um preço. Em determinados momentos, inclusive, é a própria saúde. Quando tu foca dentro do teu negócio, tu quer fazer uma expansão, um crescimento, e teve diversos momentos que era ficar sem almoçar, vou tocar direto, porque não tinha tempo, sair de uma reunião, ia pra outra. Tu abre mão da tua saúde no final. Sim. Muita gente vem com aquela história de dinheiro fácil, que não é a verdade, isso não funciona, né? Nada nessa vida vem fácil, não tem como. Então, o mercado em si, o crescimento, ele tem um custo. E muitas vezes, inclusive, é a própria saúde da pessoa. E aí, pessoal, esse é o B3Cast, podcast que inspira conectando pessoas e negócios. E hoje aqui estou com o ilustríssimo Bruno, CEO da empresa B3 Comics. Pra ser sincero aqui, eu já tô um pouco nervoso porque é meu chefe, tô entrevistando meu chefe, né? Então vamos com calma aqui, né? É o episódio 103. É o episódio 1, né? Então, é o estopim hoje de um projeto que a gente deu início recentemente, né? Então, a gente tem bastante orgulho de começar e tomara que dure para bastante tempo, a gente traga bastante convidados, né? Mas hoje é o Bruno que vai ser de frente com o Igor aqui, né? E queria ouvir um pouco dessa história, cara, porque eu já ouvi bastante na empresa que você saiu de garçom para CEO, né? Então, quero entender como que foi todo esse processo, como que foi o desenrolar, assim, da sua vida, cara. De CEO não foi de cara, né? Teve um processo até chegar aí. Que se fosse, eu acho, de garçom a CEO, não sei se daria muito certo, né? Porque tem uma estrada até que a gente tenha maturidade suficiente para estar lidando com situações adversas que ocorrem. Então, existe um caminho a ser trilhado até chegar lá, onde teria em questão de estabilidade, né, da empresa, estruturação e tudo mais. E hoje, embora a empresa esteja tomando um rumo aí crescente, eu acredito que tem muita coisa para melhorar e, enfim. Sim, com certeza. Você está dentro do time aí, você conhece aí como é que está sendo o andamento da empresa e a gente acredita que até próximo ano aí tem muita coisa ainda a ser melhorada, mas a estruturação para o próximo ano vai ser bom. Certo. Vai ser bom aí. Tá, mas aí me conta um pouco da sua trajetória de adolescente, como que você fez lá aos 18, 19, o que você pensava em almejar, assim, quando você tava ali nesse auge da idade? Então, quando eu fui entrar no mercado de trabalho, eu peguei um período péssimo, né, em questão política e desenvolvimento do nosso país na época, onde era o governo Dilma, tinha acabado de ocorrer um impeachment, não tinha vaga nenhuma, ninguém contratava. Então, nesse período, né, eu vim de uma família que é uma família classe baixa, digamos assim. Então, eu tinha necessidade de estar trabalhando, então concluí meus estudos e eu precisava de um emprego, né, após concluir o ensino médio. E nesse período, quando eu fui entrar no mercado de trabalho, não tinha disponibilidade em lugar nenhum, mandei mais de 100 currículos, o único que eu consegui foi um trabalho de garçom naquele período. E tentei entrar na faculdade, eu almejava, né, eu gostaria de ser alguém importante nesse sentido, então eu sempre olhei com bons olhos a advocacia. Então, eu quero ser advogado. Graças a Deus que eu não consegui entrar em direito. Que bom. Que bom, né? Mas, enfim, aí entrei na faculdade, passei em administração na época. Na Univale? Na Univale. Que show! Não dei continuidade pelo fato que eu precisava trabalhar um pouco mais, porque eu precisava pagar meu custo de vida e faculdade, por aí vai. Entendi. Então, na época, eu comecei a trabalhar em 2 empregos, e um deles sendo garçom, né, e outro como caixa de mercado. E durante esse período, eu foquei ali, comprei meu primeiro carro e por aí foi. Aí, lá pelos 19, próximo dos 20 ali, comecei trabalhando de garçom, recebi uma oportunidade para trabalhar numa importadora. Aí foi aí que eu comecei a minha trajetória dentro do universo da importação. Mas como que foi essa questão para te identificarem ali, por exemplo, dentro do restaurante, trabalhando como garçom? Como que foi esse network que você fez ali para eles te chamarem para a importadora? Então, aí entra um ponto que a gente até... um ponto que eu comento diversas vezes dentro da empresa, que não é o conhecimento que você tem, mas é como você transmite ele, ou
se você tem capacidade para transmitir o conhecimento que você tem. Não adianta tu ter diversos diplomas, ser o melhor aluno, só que no mercado de trabalho tu não conseguir se vender, que eu acho que é o primeiro ponto, né? Tu não conseguir se comunicar com as outras pessoas, porque hoje a base de tudo é comunicação. Então, se você não tem uma comunicação efetiva, onde você consegue chegar no teu objetivo, transmitir o que é necessário, tu não consegue evoluir, vinga, né? Tu não consegue evoluir dentro do mercado. Então, eu sempre tentava entregar mais do que eu era pago a ser feito. Entendi. Então, eu sempre tinha uma boa relação com os clientes que frequentavam o lugar que eu trabalhei de garçom. Então, eu recebi uma oportunidade para estar trabalhando como comercial. Só que antes de eu ser contratado, eu fiquei 2 anos trabalhando como garçom. Foi dos meus 18 aos 20. Porém, quando eu estava com 1 ano trabalhando lá, eu já tinha recebido essa mesma oportunidade dessa mesma pessoa para trabalhar na importadora. Só que na época ele não me contratou justamente pelo fato de ter um currículo muito melhor. Na época, era eu, um rapaz sem experiência nenhuma, sem faculdade, contra um currículo de um outro rapaz que era formado em comércio exterior, tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. Enfim, na época ele não me contratou esse outro rapaz, ele ficou 1 ano dentro da importadora e nunca fechou um cliente, nunca trouxe uma carga, nunca conseguiu fazer nada. E no dia que esse rapaz ganhou a conta dentro dessa empresa, o dono, né? Sim. Esteve lá tomando café e foi onde eu perguntei, pô, e aí, aquela vaga? Ele, pô, Bruno, acabei de mandar o rapaz que eu contratei na época embora, vamos lá fazer uma entrevista. Foi onde eu fiz a entrevista. Pensei que não tinha passado, mas passei, comecei a trabalhar no ano subsequente. Comercial? Comecei como assistente. Ah, tá. Comecei como assistente, mas era muito indefinido, porque como eu não tinha competência para o cargo a princípio, então eu comecei como assistente, sem saber quanto que eu ia ganhar de salário, só larguei tudo e fui. E, enfim, no primeiro mês fiquei mais aprendendo. No segundo mês comecei com ligações, prospectando clientes, fazendo limpeza, né, de lista. No primeiro mês fechei meu primeiro cliente, foi uma empresa de painéis de energia solar em Brusque. No segundo mês fechei uma outra empresa que trabalhava ela desenvolvia, né, sensores de incêndio. Era uma empresa que trazia produtos da Alemanha e desenvolvia em Florianópolis o sistema ali, né, sim. que disparava de incêndio e tudo mais. Esse foi o meu segundo cliente e assim foi indo. Comecei a prospectar ali, peguei o período da pandemia já. Aí, como estava tudo parado nesse período, né, que todo mundo, ninguém recebia ninguém, nada nesse sentido, eu resolvi... os meus pais, eles vêm do Oeste Catarinense. Então, como eu conheço um pouco da cultura do pessoal lá, eu resolvi... prospectar o Oeste Catarinense na época. Nesse período de 2020 foi onde eu comecei a fazer minha carteira de clientes, consegui vários clientes nessa região, que é uma região muito boa em questão de importação, só que é uma região que o pessoal de trading costuma não ir por conta da distância e voos que são péssimos. Então, era um mar livre. Então, nesse ano foi muito bom para mim, enquanto alguns choram, outros vêm de lenço. Cara, mas que interessante, porque então, como assistente, parece assim que você já nasceu com dom, sabe? Para as vendas no geral. Aí depois a importação, ela entra futuramente ali como um executivo futuramente, mas qual que é o segredo, cara? Qual que é o truque, por exemplo, para fechar uma venda, para prospectar até? Como que é, cara? Então, como eu comecei como assistente, eu testei, comecei com o princípio das vendas, né? Que é o quê? Tu desenvolver um roteiro, né? Onde você consiga passar pelas objeções do cliente, mas antes de chegar no cliente, você tem um percurso a percorrer dentro da empresa para tu conseguir acesso ao tomador de decisões. Então, nesse período eu não tinha network nenhum, eu fui uma pessoa que caiu no mercado e eu tive que... Cara, aprende. Não tinha plano B, né? Sim. Era o plano A, ou dá certo ou dá certo. Então, na época eu comecei, tinha que ligar para atendente, descobrir quem era o tomador de decisão, mandar um e-mail, uma apresentação, para depois conseguir falar com a pessoa, apresentar qual era o tipo de serviço, o que a gente fazia, o que era a empresa, qual que era o objetivo, o que a gente conseguia otimizar em questão do fluxo da operação da pessoa, identificar características tributárias onde existia, né, uma alteração nesse período de 19 a 20,
houve uma alteração na legislação de importação por encomenda. Então, foi um tipo de importação, um modelo, né? Que na época eu comecei a trabalhar em cima, foquei em autopeças, principalmente. Existem outros produtos que são legais, esse tipo de operação de importação via encomenda, mas o que eu foquei foi autopeça. Eu sempre gostei de carro, então eu entendi um pouco. Então, para mim, isso me ajudou. Nunca me identifiquei na área de cosméticos. Então, deixei de lado, não foi um mercado que me agradou. Mas, voltando no foco da pergunta, né, que seria a questão de como chegar e desenvolver, em 6 meses eu já estava no cargo de executivo comercial. Foi, assim, muito rápido, realmente. Foi muito precoce, né? E... Olha, não tenho muita explicação nesse sentido, mas assim, é que o mercado em si, do comércio exterior, a parte tributária, né, que hoje, quando a gente fala, eu trabalho com Comex, é uma área muito ampla. Então, vamos lá, para ser um executivo de trading, o padrão é normalmente alguém formado em administração, que tenha conhecimento tributário, tenha um conhecimento contábil em si, alguém que tem uma visualização da operação como um todo. 360. Porque tu não tem como falar com o cliente e resolver um problema que ele tenha sem tu saber qual é o problema que ele tem ou como resolver e sem ser técnico. Com certeza. Porque se tu não tem esse conhecimento, como é que você vai chegar em questão legislativa, questão tributária, entende? Então tem que ter o amparo da lei em cima do que você está apresentando. Não adianta tu apresentar uma tese que, essa tese é furada, entende? Essa tese não deu certo. Então tem que ter uma base sólida nesse sentido e buscar conhecimento, porque hoje tu querendo chegar no teu objetivo, tu consegue. Basta a vontade, né? Porque hoje a gente, um exemplo, dentro da empresa a gente faz diversas entrevistas. Hoje a B3 a gente tem 17 colaboradores ativos, todos CLT dentro da empresa. E a gente já fez diversas entrevistas, já tivemos diversas contratações com pessoas formadas em comércio exterior que, antes de concluir o primeiro período de 45 dias, a gente teve que mandar embora porque a produtividade era nada. O conhecimento que apresentou em entrevista, né, ou que estava no currículo, não condizia com a realidade, com o que a pessoa realmente entregava. Então, é muito relativo a gente medir o conhecimento da pessoa pela formação ou pelo currículo, mas sim pela entrega dela, né? Então, por isso que às vezes tem cargos, né, que a gente não... É intangível o valor que você vai pagar para essa pessoa, porque é o que ela vai te entregar, é o problema que ela vai resolver. E da mesma forma o mundo da importação. Hoje a gente tem diversos tipos de produtos que, de acordo com a estratégia, a logística que você vai fazer, tu consegue otimizar custo. Então, vai depender do mercado no final, né? Então, nesse período de 6 meses eu aprendi muito, é normal ter problemas operacionais, tem muitas coisas que não dependem da gente, questões de frete. Então, assim, teve momentos que fechei um frete com um cliente e estava projetado para 45 dias e levou 2 meses. É sempre assim. Só que a gente, como comercial dentro da empresa, a gente também tem que saber, o cliente te ligou puto da vida que, aconteceu esse atraso com a carga. Olha, a gente tem que saber a forma de transmitir para o cliente, deixa eu verificar, primeiro momento que a gente chega com a surpresa, não sabe o que aconteceu, o operacional mandou follow-up, o cliente viu, ficou puto, o comercial ainda nem sabe o que aconteceu, a gente tem que entender, passar para o cliente como ocorreu, o que houve, entra em contato com o armador, pega uma justificativa dele, envia para o cliente. Então, assim, no mundo comercial, a gente tem que saber responder às objeções do cliente de uma forma que... completa, né? Completa. Que ele não tenha... Ele não fique ainda com o pé atrás contigo no sentido de... é culpa deles. Assim, tem problemas que às vezes realmente é culpa nossa, mas a gente tem que assumir, realmente. Sim, sim. Mas problemas de terceiros, aí não tem Transit time a gente não controla. Mas o que acontece? Para o cliente, em muitos casos, eles culpam a empresa pelo fato da gente ter contratado. Então, assim, não foi o cliente que fechou o frete. Quem fechou fomos nós. Então, Sim. E sobra depois ali pra gente com o navio, né? Porque, por exemplo,
contrataram a gente, nós estamos fazendo a importação, e aí a gente contata o agente de carga, só que nem o agente de carga às vezes controla o transit time, né? Então... Quem manda é o armador, né? Sim. Se naquela rota não é o suficiente para pagar as contas, eles, durante o percurso, identificaram que tem se eles mudar a rota e, sei lá para a Turquia, eles vão conseguir coletar X containers, só que em vez de parar diretamente em Santos ou Navegantes, a gente vai lá para Montevidéu, né? Um caso recente aí. Vamos para Montevidéu para depois voltar. Então, o transit time, tendo em vista, né, tudo que pode ocorrer ainda, uma carga prevista para chegar hoje, 30 dias aí, pelo menos. Tá, e aí eu tenho uma questão, porque agora eu fiquei curioso, Bruno. Como que você acha, acho que tem uma galera mais jovem também assistindo o podcast, que dica você daria pro pessoal se posicionar hoje no mercado? Porque me parece que as soft skills estão tomando conta, assim, do mercado de trabalho. Então, não só conhecimento técnico, mas também posicionamento, comunicação efetiva, próprio idiomas, né? Então, eu acho que tem uma galera que está se direcionando para aprimorar mais essas áreas. O que você hoje procura num candidato ideal, assim, dentro do comércio exterior mesmo? E também qual que seria uma estratégia positiva para se posicionar dentro do mercado e quer adentrar a área do comércio exterior? Então, é uma área muito complexa no sentido de conhecimento, né? Então, dependendo do cargo, por exemplo, o cargo financeiro, a gente teve diversas entrevistas em seleções e, assim, colaborador que você não precisa treinar é muito difícil. Muito difícil. Que depende em qual setor da empresa a gente está falando. Tem setores que são mais tranquilos, realmente, da gente conseguir fazer novas contratações. Mas, por exemplo, para alguém que está no mercado de trabalho e quer se especializar, quer trabalhar com Comex. Vamos começar com a parte de trading, né? Vamos lá, quando a gente fala de trading, foi uma coisa que me incomoda até, que eu particularmente sou muito conservador. Quando me fala assim, você faz day trading? Aí eu fico... Não. Mas eu vi ali que é trading. Você acompanha gráfico? Irmão, não acompanha gráfico nenhum. O único gráfico que eu acompanho é o dólar. Esse é o que me interessa. Então, assim, que trading, a origem, né, de trading é compra e venda. No nosso caso é compra e venda de mercadoria, porque a gente compra produtos na China, distribui no mercado, a gente faz toda a logística, enfim, toda a questão operacional e por aí vai. Então, a gente se denomina como trading, se bem que a nossa empresa a gente trabalha, né, mas o nome a gente não se identifica como trading, né? A gente, verdade. Se identifica mais como B3 Comex, que é focado em comércio exterior, importação, exportação não ainda, né? Mas quase ali. Uma hora vai, né? Exato. É um mercado mais complexo aí, é um mercado que a gente tem que ter um pé no chão, né? Pra não ter problemas, né? Com certeza. E aí a gente se desvincula. Colocando B3 Comex, a gente acaba se desvinculando um pouco daqueles gráficos que ficam vermelho, ficam verde, sabe? É igual ali, mas... Não, ele tá falando do dólar, moeda, né? Ali ele tá falando de falcatrua, né? Mas... Então, assim, é interessante as pessoas notarem que treinamento vai ser exigido para determinado setor, né? O marketing hoje, por exemplo, não creio que seja um setor que necessita de treinamento, né? Já entra... Só que é um setor, marketing, por exemplo, que o que a pessoa vai entregar é intangível. Então, assim, a gente não consegue medir o nível de conhecimento, casos de a pessoa te entregar ali um portfólio excepcional, o que ela desenvolveu muito bom, num negócio que vira vídeo, só que na hora da entrega ela, não, é que isso aqui eu fiz na aula, né, então eu não sei como é que faz. Sim. A mesma coisa que a pessoa fez uma vez, ela não consegue replicar novamente, então é complicado essa parte de marketing específico. Mas em outros cargos, de coordenação, hoje a gente prefere desenvolver a pessoa. Hoje, cargo de coordenação foi um erro que eu tive dentro da empresa, que assim, a gente, como gestor, né, a gente não pode delegar a culpa. Falar, não, a culpa foi do colaborador. Em partes, sim, mas o maior culpado sou eu, né, pelo fato de ser o fundador da empresa. Tem que ter mais atenção, a gente tem que ficar observando, só que enquanto a gente observa, as coisas vão acontecendo. Então, existe o erro. Sim. E a gente tem que, o mais rápido possível, identificar esse erro e corrigir.
Então, a gente não pode terceirizar essa culpa. A culpa exclusiva... Com certeza. Porque o cara, o máximo que ele vai fazer é perder o emprego, né? Tu vai ficar com a empresa e com um problema ali para estar resolvendo. Então, assim, a parte da contratação, entrando no setor administrativo, da parte de coordenação, uma decisão que a gente tomou foi desenvolver desde a base, a pessoa ir crescendo dentro da empresa, desenvolvendo, e eu acredito que isso também é um estímulo. As pessoas são mais dedicadas, tendo em vista esse ponto, né, da empresa, essa ideia, porque no início, né, a gente contratou um outro rapaz para fazer o desenvolvimento da empresa, da equipe, só que se a pessoa ela não consegue desenvolver pessoas, tu não pode ser líder. O primeiro ponto é desenvolver alguém. Se você não tem capacidade para desenvolver alguém, então hoje quando eu vejo algum setor que ele está em fase de crescimento, o que eu faço? Tem uma pessoa que está ali, eu falo, pô, vamos contratar, tá muito alta a demanda, vamos contratar 2 assistentes, vamos contratar um assistente para você, e a gente identifica essa característica da pessoa, se ela consegue desenvolver o assistente ou não. Se essa pessoa que está nesse determinado cargo não consegue desenvolver o assistente dela, tu não serve para subir de cargo, tu não serve para ser coordenador, tu serve para executar, então, e tudo bem, a gente precisa de pessoas assim que vão ficar ali, né? Robotizadas. No mesmo cargo, Ctrl-C, Ctrl-V, o resto da vida, beleza. Mas, eu quero crescer, eu quero... Então, assim, a questão de maturidade, né? A gente tem que ter, assim, é complexo, Sim, né? sim. É um perfil difícil de encontrar, até porque essas pessoas que têm esse perfil desenrolado, vamos falar numa linguagem que todo mundo vai entender, a pessoa que ela consegue estar desenvolvendo o setor e crescendo e aquela, né? Com certeza. Assim, é difícil, é um perfil específico. É um Entendi. perfil específico e, cara, entrou no mercado, todo mundo quer. É fato isso, a pessoa não fica. A gente pega casos, né, de currículos que o cara, pô, tô há meio ano sem trabalhar no mercado aqui da nossa região, por exemplo, de Balneário Camboriú, Itajaí em si, que a gente tem muitas empresas de comércio exterior. O cara que é da área, por exemplo, saiu daqui, o cara que é bom já entrou ali no outro dia. Com certeza. E o cara que não é bom, um bom colaborador... Fica muito tempo. Fica tempo, roda em todos os lugares. Então, assim, a gente recebe currículos que, sei lá, em um ano, 3, 4 empresas. Aí já é um critério que a gente já corta na primeira, porque não faz sentido, né? Que problema toda empresa vai ter. Sim. Uma coisa interessante que você disse foi um dia numa reunião que, para além da liderança e de uma boa gestão, né, de liderar uma pessoa mesmo e treiná-la para, às vezes, até ultrapassar ela mesma, né? Tipo, sim. Ser um coordenador, treinar um assistente para poder virar um coordenador, né? Gerar processos foi uma coisa que você mencionou numa reunião que é interessante, que é, se eu fiquei na empresa, gerei alguma coisa, se eu sair, a minha herança para aquela empresa vai continuar. Eu deixei um processo naquela empresa que até hoje perdura. Deixou um legado, né? Exato. Então, nesse sentido, existe esse ponto, né, de desenvolver as pessoas no geral, mas... Agora eu tô... O quê? Que tem o... Reflexivo? Que me fez pensar ali. Tá. Tá, a gente vamos agora... Eu quero retornar à sua história, né? A gente conseguiu um monte ali, né? Você ficou 2 anos nessa importadora, né? Uhum. Chegou a um cargo de executivo ali de vendas, né? E aí saiu por quê? Nessa empresa? Então, o que acontece? Existe um grande problema dentro do mercado, que a gente está falando de pessoas que não cumprem a palavra, né? E hoje eu posso dizer claramente que os grandes problemas que eu tive na minha vida inteira são são os negócios que não foram colocados no papel. Então, na época ocorreu um negócio que não foi cumprido e, enfim, tive desligamento dessa empresa, saí dessa empresa, mas faz parte, né? O mercado. Com certeza. Dentro da B3, tive outros negócios que não ocorreram e não foram da forma certa, porque a gente está, assim, a gente entra com a ideia que a outra pessoa vai agir da mesma forma que você. Se tu não tem ideia de passar a perna ou de gerar algum problema, cara, tu chega, não,
fechou, aperta aqui, Sim. vamos tocar. Só que tem pessoas que a gente não consegue identificar no feeling, né? Se essa pessoa é uma pessoa problemática. Hoje eu já tenho uma maturidade e eu consigo identificar, pô, vamos... Então, assim, questão até de network, que você tinha me perguntado antes, ali no início, né? Como é que foi entrar no mercado? Como é que é a questão do networking? Na época eu fui também em alguns eventos de networking. Assim, eu resumo, evento de networking, eu não vou mais. Fui, na época, crescimento e tal da empresa, mas eventos de networking são muitas pessoas que, eu quero vender. Então, assim, é só gente querendo te vender, poucos empresários sérios que vão. Hoje, por exemplo, eu fui num evento ali que não vou mais. Assim, fechar a agenda, não tem como. Porque, assim, evento networking, realmente as pessoas estão começando, querem entrar dentro do mercado, mas não é efetivo, não é... os comerciais da empresa irem, beleza. Mas eu, como CEO da empresa, como gestor, eu não posso perder o meu tempo nesse sentido. Porque a gente tem outras coisas que a gente tem que estar observando, o andamento da empresa, questão de processos, né, implementação, aqui, assim, a estrutura da empresa, até ela funcionar como uma engrenagem, ela tem que estar 100%. Se tem alguma coisa fora do lugar, ela trava em algum canto, a gente tem que identificar isso, colocar um processo. Então, na época que eu era colaborador, eu amava a parte comercial e, eu pensava, quando eu tiver minha empresa... Quando eu tive minha empresa, eu não consegui focar na área comercial, a gente teve que fazer contratações para o time comercial, porque os clientes, as demandas que a gente tinha, eu tinha que ficar resolvendo os problemas, otimizar a equipe, ajustar problemas, identificar futuros problemas, né? Então, nessa área administrativa, eu não consegui focar no comercial. Então, a ideia é que tem pessoas que... eu quero ter a minha empresa para ter liberdade. Irmão, esquece. Quer ter liberdade... faz um concurso público, tu vai ganhar 3, 4 pila por mês. E, enfim, uma vez no ano tu viaja, tu desliga o telefone. Hoje, quando a gente vai fazer alguma viagem, fica com o telefone 24 horas. Não tem. Arruma pra cabeça. É que assim, não existe liberdade. Hoje, tudo há um custo, tudo há um preço. Em determinados momentos, inclusive a própria saúde. Porque hoje a realidade que a gente tem do nosso país aí, do empresário, cara, quando tu foca dentro do teu negócio, tu quer fazer uma expansão, um crescimento, assim, na minha rotina, né? Agora eu tô mais tranquilo, mas teve diversos momentos que era ficar sem almoçar, vou tocar direto, porque não tinha tempo, sair de uma reunião, ia pra outra, aí, terminou a reunião, meu dia 45, 1h30 tinha outra, pegava o carro, ia pra outra reunião, e tu abre mão da tua saúde no final. Sim, com certeza. Aí essa história, porque tem muita gente, como você comentou, né? Mais nova e tal, que quer entrar dentro do mercado, quer trabalhar, quer desenvolver. Hoje, muita gente vem com aquela história de dinheiro fácil, que não é a verdade, isso não funciona, né? Assim, nada nessa vida vem fácil, não tem como. Então, o mercado em si, o crescimento, ele tem um custo, em muitas vezes, inclusive a própria saúde da pessoa. Entendi, é um custo pessoal, né? E a minha questão, uma dúvida, você acha que a engrenagem na empresa não roda sem a sua engrenagem? A minha dúvida é se... É que assim, vamos lá, quando a gente está falando de um time novo, então a gente, vamos lá, digamos uma visualização aí para imaginar, né? Uhum. A gente está falando de várias pessoas diferentes, então digamos que são várias engrenagens diferentes. O que a gente tem que fazer como gestor? A gente tem que colocar essas engrenagens no lugar certo para que elas... Um exemplo, aí o RH ele entra também, né, em diversos pontos. Se aqui está ocorrendo atrito, é porque está tendo algum problema. Então, ainda mais quando a gente está falando de várias pessoas com tempo de mercado, com competência, então a gente está falando de ideias diferentes, por mais que sejam para resolver o mesmo problema, só que a gente está falando de ideias diferentes. Então a gente tem que ajustar essas pessoas para que elas não tenham um conflito entre si e que resolvam esse problema. Então essa resolve esse problema, se as duas têm capacidade, porém, se a gente coloca as duas para resolver o mesmo problema, vai ter conflito de ideia. Com normal, certeza, são seres humanos. Então na gestão a gente tem que imaginar como se essa pessoa é essa engrenagem, a gente colocar ela aqui pode dar atrito. Então vamos colocar ela mais aqui, vamos colocar agora esse assistente aqui, que é uma engrenagem menor. Você seria um engenheiro, tá? Exatamente. Então, como empresário, a gente tem que ter essa visão
entende? E não só isso, depois entra primeiro essa visão com equipe, né? Depois a gente entra na parte tributária, porque hoje existem muitos empresários que ele não sabem nem como é a nota fiscal, qualquer parte fiscal ali por trás, o que eu posso fazer para otimizar, porque hoje, da mesma forma que a gente tem que trabalhar 100% em questão tributária, pagamento de imposto e tudo mais, a gente tem que ver, às vezes uma classificação errada, a gente está pagando imposto a mais. E no final do ano a gente está falando aí de uma diferença que a gente pagou a mais de impostos, que a gente teve uma perca de capital nesse sentido, Sim. que a gente perdeu de ter um ganho, vamos entrar com uma recuperação para ajustar isso aí. Aí tu entra, leva mais um tempo, perdeu dinheiro, tu imobilizou ali. Se for considerar um rendimento, isso dentro de um CDB, a gente tem um resultado expressivo. Então, e daí tu vai fazer uma recuperação daquele valor pago indevido de imposto, tu vai receber, é isso, ainda tem que pagar mais o advogado que fez a recuperação tributária ali. Uma coisa que eu acho bacana é que nas reuniões comerciais, que eu já tive o prazer de presenciar algumas ali, você, além de estar presente, você consegue dominar no sentido técnico as coisas. Então, você sabe muito bem a questão de alíquota ICMS, questão tributária, questão fiscal, e aí isso pro futuro cliente atrai, né, acredito. Você ter esse conhecimento mais tangível a respeito do comércio exterior faz com que ele se sinta mais confiante em prestar esse serviço, né, em comprar esse serviço na realidade, não é? Então, aqui assim, vamos lá. A gente entra na questão técnica, né? Questão tributária, parte legislativa. A gente também vai estar falando da parte operacional também, né? Que é muito importante, porque tem muitos clientes que fazem uma operação muito grande. Clientes não, né? Porque quando é cliente nosso, a gente não tem esse problema. Mas pessoas que a gente conhece ao longo do caminho que, por exemplo, em Goiânia, teve uma empresa que nos apresentou uma operação que fazia, levava mercadoria, eu não lembro ali para onde que era, chegava em Santos, fazia um ADTA, acho que pro Rio Grande do Sul, nacionalizava no Rio Grande do Sul com CMS a 18, 19, agora não sei quanto que tá a alíquota tributária aí, o contador me corrige. Nacionalizava com uma alíquota absurda a mercadoria, depois retornava tudo até Goiânia, um custo de frete, um custo de DTA absurdo. A gente está falando de dois extremos do nosso país. Sim. Então, questão... E assim, o motivo, nem o cliente sabe o porquê que ele fazia isso. Porque o meu despachante tem um outro amigo lá que prefere nacionalizar lá. Por quê? Total. Porque 18% de ICMS, pô, arruma 3 em Santa Catarina, nacionaliza ICMS a 4, uma diferença de custo muito grande. Tá vazando dinheiro na empresa. Importação por encomenda. Mais fácil, mais seguro. Então, existe esse ponto, né? Então, assim, existem pessoas que querem resolver problemas, existem pessoas que querem causar problema e por aí vai. Sim. Tá, então me parece que ali naquele 21, 22 que você ficou esses 2 anos ali na empresa, não teve, no seu desligamento não foi uma experiência positiva, né? E aí, o que você pensou ali? Tá, estou desempregado, ou você já engatou em uma outra empresa, como que foi? Então, quando eu encerrei, né, esse meu ciclo dentro dessa empresa... Empresa. Igual chinês, não dá, né? Mas quando eu encerrei o meu ciclo dentro dessa primeira empresa onde eu trabalhei, inclusive no meu LinkedIn fica tudo aberto lá, encerrei meu ciclo, eu comecei, acho que no outro dia eu comecei na outra empresa. Bacana. Então, como eu falei, quando a pessoa ela tem... Capacitada. Visão de mercado, cara, no outro dia eu comecei a trabalhar em outra empresa. E sem ideia de ser empreendedor, você já tinha, quero ter a minha empresa. Vamos lá, eu queria ter uma importadora, porém, né, existem vários critérios, questões legislativas, uma construção de uma trade, de uma importadora, não é tão simples assim, tem que ter capital, assim, o início não é tão fácil, enfim, então, nesse período eu trabalhei quase 1 ano dentro de uma outra empresa, saí. Quando, na época, eu conheci um outro rapaz, amigo meu até hoje, aí, o Matheus, um abraço, Mota. Te esperamos aí. Aí, na época, eu tinha esse meu amigo Matheus, a gente começou a conversar, ele foi meu cliente, fiz um processo de importação para ele, inclusive ele também nacionalizava no Rio Grande do Sul, só que a carga dele ia para Brasília. Tá. Então, na época, eu mostrei para ele como que a operação poderia ser e reduzir custo, e inclusive ele teve uma diferença de custo de importação muito grande, discrepante com o que ele tinha. Porque, a gente tá falando de uma DTA. Sim. Cara... de Santos, até o Rio Grande do Sul, pra pagar 18 CMS, né? A gente tá falando de um custo expressivo aí da mercadoria, enfim. Fora outros custos de prospecção de produto, que na época eu consegui para ele reduzir, que,
Teve uma equalização de preço, assim, absurda. Então, eu, na época, fiz um processo para ele, pô, ele gostou e tal. E, na época, eu tava levando ele no aeroporto, falei pra ele, cara, vou sair da empresa, quero abrir minha trade e tal, que eu já tava com algumas ideias, já tava em conversas, né? Aí ele, pô, Bruno, vamos conversar, porque tu não me falou isso antes. Tem um outro sócio meu que também tem uma ideia de abrir um importador e tudo mais, que foi onde a gente começou, né, a B3 Comics, que na época era U-Comics, né, mas não conseguimos registrar INP e tudo mais, graças a Deus. Então, graças a Laís, a minha esposa, hoje, ela pensou em outro nome e foi onde surgiu o B3. Então, a gente começou com 3 sócios, eu, o Matheus Mota e o Ronei. Começamos a empresa ali, enfim, e foram indicações de outros clientes, porque tu tendo, como posso explicar, tu prestando um bom serviço, questão de atendimento, né, porque como a gente falou antes, a comunicação efetiva é tudo. Com certeza. Tu transmitir o teu conhecimento de uma forma que a outra pessoa vai entender o que você está falando. Mas, assim, o cliente, de certa forma, ele não precisa dominar e saber como faz. Ele só precisa que você transmita para ele a forma que ele vai entender que o problema vai ser solucionado. Sim. E que ele fique tranquilo que, pô, minha carga tá em boas mãos, tá tudo certo, tá tudo rodando. Então, na época, quando eu comecei a B3, eu não fui atrás, vou atrás dos meus clientes antigos que eu tinha. Cara, fica aí, toca. Que top. O mercado é livre para todo mundo, o cliente é do mercado. Então, comecei com outros produtos. Hoje, o nosso foco é têxtil. Nada a ver, eu trabalhava muito com autopeça. Acho que carga de autopeça não tem mais nada, raridade, inclusive, né? Não. Então, focamos no têxtil, crescemos e estamos aí dentro do mercado. Enfim, começamos a B3 e foi... No primeiro ano, a gente teve um faturamento pequeno, né? A gente começou a operar lá por março, se eu não me engano, não sei agora. Eu acho que foi março. De 2023, se eu não me engano. Tá. A gente coloca aqui embaixo. Beleza. Coloca o cartão CNPJ. Vai ter, mas enfim. Então a gente começou os primeiros processos, primeiro ano, né? Não foi dos melhores, mas no segundo ano a gente cresceu 10 vezes. Coisa boa. E agora, no terceiro ano, a gente tá... o que a gente faturou no ano passado, já batemos e já passamos. Sim. Então, a gente pretende esse ano crescer 10 vezes. E tá esquentando o mercado. Então, assim, o mercado em si, têxtil, ele é muito grande, né? Então, eu fui para uma outra vertente de mercado que eu não trabalhei em nenhuma das outras empresas que eu trabalhei, não considero eles como concorrente, porque, assim, existem muitos tipos de produto. Hoje, o nosso país, ele é muito dependente do exterior, então... Assim, hoje nada se faz aqui dentro do nosso país. Existem as indústrias internas. Existe, mas ninguém consegue fazer do início ao fim o produto. Sim. Ninguém consegue atender o mercado inteiro. Então, sempre tem abertura para o produto importado. A não ser produtos que eles colocam antidumping, daí sacaneia a importação, mas sim, o mercado, faz parte. Tá, e aí quando você começou a empreender, eu deduzo, evidentemente, que tiveram alguns gargalos ali, né? Você teria algum conselho, alguma coisa que você faria diferente no começo do empreendimento ali que você abriu a empresa? Então, vamos lá. Quando eu comecei a B3, eu era mais novo ainda, né? Eu sou uma pessoa nova, no sentido, hoje tenho 27 anos. E eu tinha um know-how comercial de encontrar clientes e tudo mais. E quando você está começando uma empresa, tu precisa de receita. Então, cara, a gente fica até desesperado. Pô, fechar negócio, tem que fechar negócio, tem que fechar negócio. Só que nesses de fechar negócio, a gente tem que entender que nem todo cliente deve ser teu cliente. Em alguns casos é interessante tu abrir mão daquele cliente, daquele faturamento, porque o prejuízo é maior ali na frente. Então, no começo da B3, tive prejuízos. Tenho clientes que eu posso falar que, assim, arrependimento de atender, pessoas que geraram problema, pessoas que deram calote, inclusive, né? Uhum. Então, filtrar o cliente é importante. Filtrar o cliente. Hoje a gente tem um time ali do Montrone, esperamos aí também, que eles fazem pra gente toda essa parte de compliance hoje. Tentei internalizar a parte do jurídico dentro da empresa, mas inclusive do Tony ali, que na época eu trabalhei com ele, até às vezes a gente conversa, né, em ligações, conversas paralelas. A gente estava conversando, e eu falei, cara, tô internalizando aqui o meu jurídico, que na época eu trabalhei com ele, ele tinha jurídico interno, depois ele encerrou o jurídico interno,
E o que ele me passou foi exatamente o que eu já estava sentindo, que o cara que é muito bom, ele não vai ser teu funcionário. Parte jurídica, o cara que é muito bom, ele não vai ser teu funcionário. O cara que é muito bom, tu vai ser cliente dele. Vai prestar o serviço, né? Exatamente. Então, assim, aí a gente otimizou ali as relações ali com o Montrone e tudo mais. Então, hoje a gente consegue ter um suporte melhor deles, né? Porque a gente entra em outras vertentes quando a gente está falando nisso, né? Então, a questão de compliance em cima de cliente é muito importante. Como eu falei, nem todo cliente deve ser teu cliente. Tem clientes que a gente identifica o problema e já nem... cara, toquei tua carga, problema Sim. teu, vida que segue. Então, assim, como empresário, para início, cara, tem com calma. Tem com calma, porque é tudo uma construção. Legal. E a B3, o nome dela, ela vem justamente desses três pilares, né? Que é a dinâmica, eu tô ligeiro, que é corretora e... hoje a gente é um grupo de empresas, né? No início não era, a gente começou somente com importadora, só que ao longo do tempo a gente conseguiu identificar pontos onde a gente estaria deixando dinheiro na mesa, né? Então, a parte de corretora de câmbio, hoje a gente tem uma corretora de câmbio dentro do grupo, que é a B3 Corretora. A gente também identificou um outro problema, né? Que era a parte logística. Então, hoje a gente tem a B3 Armazém dentro do grupo e a B3 Importadora, né? Tendo sede aqui em Itajaí, no Riviera, e a nossa filial que fica em Minas Gerais, que é uma vertente da própria B3 Comics, que lá a gente faz a grande parte da importação de tecido, porém a gente tinha reduzido um pouco o volume de importação por lá, pelo fato de terem greves de fiscais e tudo mais, então estava demorando para exonerar a carga, mas agora a gente está com outro benefício que a gente consegue exonerar a carga automática, então não está tendo mais esse problema. Mas em si são 3 empresas, né? Porque uma é filial, então a gente não conta como uma terceira atividade. Então, o B3 hoje, a gente pode dizer que ele é por conta dessas 3 vertentes que a gente tem. Só que futuramente a gente está pensando já em expandir alguns outros setores, porque a gente está falando do comércio exterior, são diversos braços, né? São diversos intermediários dentro de um processo de importação de uma carga. Então, são várias pessoas, são várias empresas que intermediam e que, né, a gente consegue estar otimizando e tendo um processo completo. Então, a gente está hoje abrindo outras vertentes, a gente pretende estar entrando aí, mas são pontos que... futuros, são né? futuros, são ideias, até a questão assim, de transportadoras, que... Cada problema que a gente teve, a gente encontrou uma solução. Um exemplo, a gente teve problema com a parte cambial. Quando a gente começa, a gente precisa fechar câmbio. Só que para poder fechar câmbio dentro do banco, eles te pedem um histórico de tempo e tudo mais. Se estabelece um limite, por mais que tenha um radar ilimitado. Então, na época, qual foi a minha solução? Abri minha própria corretora. Então, a gente abriu uma corretora, fizemos todos os registros, Bacen, por aí vai. Segundo plano foi o que? Tivemos problemas logísticos em questão de armazém. Eu precisava tirar uma carga para entregar. Vendi essa mercadoria, preciso entregar para o cliente. Não tenho doca. Só amanhã. Cara, tu vendeu a mercadoria, o cara quer para amanhã. Ele quer para ontem. Então, a gente encontrou uma solução que foi o quê? Vamos começar com os nossos galpões logísticos, e foi onde a gente começou a B3 Armazém. E tudo foi com base num problema. A gente tinha um problema, a gente encontrou uma solução e a gente internalizou, né, aquela demanda, aquele serviço, e a gente consegue hoje estar otimizando aí a operação dos nossos clientes, a gente consegue ter controle, que é o principal, porque senão a gente fica sempre dependendo de terceiro, e o problema do terceiro vira o teu problema. Com certeza. Porque, né, a gente precisa resolver e não trazer mais problemas. Sim. E é bacana que a B3, ela faz o ciclo todo, né? Então, ela desde fechar o câmbio até a armazenagem. Então, a gente consegue prestar um serviço completo para o cliente. Então, acho que são dos maiores diferenciais e benefícios, assim, da B3 hoje. Fora o ICMS, né? Aquela vantagem. Mas, bom, já me direcionando para o fim, eu queria entender para onde a B3 vai. Eu sei que são planos futuros, mas eu acho bacana, assim, o pessoal de casa entender, assim, para quais são os planejamentos e os projetos futuros, né? Hoje a gente, por exemplo, nosso maior mercado é a China, né? Queria entender o que você pensa de prospecção de outros países ou até de outras áreas, outros até materiais, né? Então... Hoje, quando a gente está falando de importação, nesse sentido de matéria-prima, de produtos, qualidade e tudo mais, é um assunto muito delicado, ainda mais quando a gente está falando em questões políticas, né? Hoje o nosso país nunca teve tão mal diplomaticamente,
Mas em termos de China, que hoje é o nosso... Cara, a China hoje é uma maior potência em questão de produção de diversos setores. Então, olha, nosso volume de importação é 100% China. Ao longo desses 3 anos aí da B3, a gente está falando... Olha, eu acho que teve uma dos Estados Unidos, foi muito. Já trouxemos da Índia também, mas assim, é esporádico. A gente São nem raros. pode considerar como volume de operação, de importação. Mas hoje a gente está firmando mais parcerias na China. Hoje a gente trabalha, além da importação de tecidos, né? A gente está desenvolvendo agora a parte de tecnologia, estamos desenvolvendo alguns produtos em questão de regulamentação com a parte de Anatel. Então a gente trabalha com linhas de totens, né, da linha touchscreen, que tem sistema operacional, computador, enfim. Então depois a gente vai... É uma área boa. O pessoal do marketing vai estar desenvolvendo a parte do site para a gente estar divulgando esses outros produtos, né? Que foi um produto que eu trouxe, inclusive, da China, que nem divulguei, vendi para amigos próximos. Foi assim, muito, muito rápido, vazão de mercado. E agora a gente está entrando com parte de LED, né? Questões de módulos que o cara faz o painel do tamanho que ele quiser. Então a gente está desenvolvendo agora fornecedores, firmando parcerias, fechando exclusividade com algumas fábricas, né? Para a gente estar trazendo esses novos produtos para dentro do mercado, que é um produto que já virou commodity, né? LED, porque entra no mercado e já é absorvido assim muito rápido. Sim. Estamos entrando também em algumas linhas voltada à beleza, só que essa é uma outra questão que ainda está um projeto embrionário ainda, né? A gente pode falar por si só. E hoje uma outra vertente que a gente está entrando, a gente está inclusive agora indo na próxima Canton Fair, na próxima edição, a gente vai estar... o objetivo nem é tanto a feira, mas é mais finalizar esses contratos de questões de exclusividade, preço, essas parcerias, otimizando, hoje tendo um bom custo de produto, a gente consegue ter mais vazão dentro do mercado, né? A gente está entrando numa linha agora de academias, que é um mercado promissor, então a gente está desenvolvendo bastante coisa em cima disso, estamos trazendo de grandes exportadores lá da China, então tem muita coisa ainda. Sim. E, assim, mercado de ideias e produtos, conforme a gente vai sentindo no mercado, vai vendo, né, o caixa agora tá mais tranquilo, vamos desenvolver outro tipo de produto, vamos trazer, vamos abrir mercado. Então, hoje a gente entra no mercado, né, bem agressivo nesse sentido. É interessante mencionar que você anunciou que nós iremos à Canton Fair, né, que se a gente for se você for pra China, em geral, assim, sem... ideia, né? Exatamente, do seu produto, você vai se perder na feira, você precisa já, de antemão, se organizar, negociar pra ir à feira ou ir à China e já fechar o acordo. E não ficar rodando atrás de fornecedor, porque existem muitos fornecedores muito bons, inclusive, só que você já tem que ter uma conversa antecipada com qual o teu objetivo da viagem, se o fabricante tem o mesmo interesse de fechar uma parceria contigo, uma exclusividade, porque às vezes o cara já tem um importador maior que você e, ele já tem exclusividade com outro cara, então como é que ele vai fechar contigo também? Entende? Se bem que a gente tá falando de China, né? Às vezes acontece, às vezes acontece, mas a gente já tem que ter esse pré-diálogo, já tem que ter esse pré-acordo para que essa viagem não seja inútil, não seja em vão, Com certeza. Né? Então, já tendo também um volume esperado de importações, que tu consegue ser efetivo, né? Sim. Senão é uma viagem cansativa, né? Então... E o ramo, uma coisa que eu pensei agora, o ramo tecnológico é bom porque é uma demanda elástica, né? Então, se hoje o mercado brasileiro precisa de um totem de tal processador, daqui 2, 3 anos vai precisar de um outro processador agora muito mais novo. Exato. Então a gente vai ter que trazer essa exportação de novo, né? Essa exportação. Então eu acredito que seja algo que traz para casa um fluxo de caixa muito maior e um volume muito maior. E o custo das certificações de Anatel não são os mais baratos, né? Isso é verdade. Mas a gente tem planos futuros para B3, né? E espero que... E até esse podcast é um projeto uma outra vertente, né? Exato. Que a gente conseguiu colocar ele... Em execução, né? Tiramos ele do papel. Sim, estamos muito orgulhosos da execução desse podcast. E é isso, cara. Gostei muito de conversar com você, Bruno. Muito obrigado, viu? Fechou, Igor. Obrigado. E se você gostou, curte, comenta, compartilha e fique atento para os próximos episódios que vão ter bastante convidados, bastante ilustríssimos, viu? Forte abraço.